né? E até a multifuncionalidade, vamos dizer assim, dela, os vários usos que uma estação pode ter, é disputa de classe. É disputa de classe. Você ter a banquinha do pão de queijo e não ter uma área para cultura, é luta de classe. Então, mas essa disputa, a nossa classe tá perdendo feio, né, velho? Perdendo, filho. Porque, Tá perdendo, assim, pô, genial essa sua, você trazer essa elucidação sobre como é que é pensado uma estação, uma plataforma, pá. Mas assim, não há uma consulta com as pessoas envolvidas sobre o que desejam naquele território. Não, Isso. assim, para não ser desonesto, e também para eu, vamos dizer assim, ser um pouco mais... ir um pouco além do ponto de vista do debate do que a gente chama de ideologia e luta de classes. Porque parece, quando a gente fala de luta de classes, que ela está só no âmbito do interior da fábrica, né? Ou do interior da unidade de trabalho. E quando a gente vai para os clássicos, sejam os comunistas ou os anarquistas, eles sempre falaram que não. Tem gente que diz assim, o Marx só falou da luta dentro da fábrica. Nunca o Marx falou só disso. A luta de classes ela acontece em todos os lugares, né? Até brincava com os meus alunos do 6º ano e do 9º ano quando eu dava aula na escola. Falei, gente, quando você pega um ônibus lotado e o cara levantou o braço ali com CC, é luta de classes, né? Por quê? Porque ele tá num transporte cheio, ele não tá indo num transporte agradável, né? As pessoas elas estão incomodadas ali com aquela condição. O meio de transporte é pensado sempre no lucro das empresas privadas, que oferecem o serviço para o Estado, porque as linhas de transporte, como as daqui do ABC, seja o transporte municipal ou intermunicipal, elas não são públicas, né? Elas são privadas. A gente fala que é transporte público, mas é o transporte gerido pelo Estado, mas o dinheiro vai para uma empresa privada, né? Então, pensa-se na alta lucratividade da empresa em detrimento ou em desfavor do conforto das pessoas. É a luta de classes, né? Então, quando a gente fala dessa infraestrutura urbana, já era falado lá atrás, a gente fala um pouco dessa luta de classes. E do ponto de vista, só para eu concluir, do ponto de vista também das instituições, ela é perpassada, ou passa por ela, no interior dela, disputas de ideias. No metrô, só para eu ser honesto também, existiu durante muito tempo um grupo de arquitetos que fazia frente a essa ideia dominante de que o metrô não tem que chegar na periferia. Que inclusive pensava em linhas anelares de metrô, ou seja, em linhas que formassem anéis para interligar a periferia. Né? Porque às vezes o cara, pensa comigo, e isso do ponto de vista do que você falou das tripas de São Paulo, né? Da Zona Leste e da Zona Sul. As tripas não são conectadas. A Zona Leste não conversa com a ABC Paulista, nem com Guarulhos. E ela tá no miolo, ela tá entre os dois. Entre essas duas tripas tá o ABC. Tá o ABC, né? E aí tem um rodoanel aqui. E tem o rodoanel, do qual não há uma conexão por estações que tem pontos de encontro de trem ou metrô. E era uma briga dentro do metrô para que houvesse um tipo de estrutura que atendesse essa periferia, né? E de disputa, porque era de disputa de segmentos diferentes de classe dentro do metrô. Não à toa o metrô tem uma pesquisa que chama Pesquisa OD, que chama Pesquisa Origem e Destino, da qual eles tentavam chegar na periferia e perguntar sobre os meios de transporte, né? E que ela é origem de disputa. O que eu quero dizer com isso? O debate sobre ideologia, luta de classes, ele vai para além da nossa concepção do que é verdadeira ou falsa consciência. Envolve disputa, envolve possibilidade concreta de mobilização de consciências. Para eu voltar uma expressão sua que eu achei fantástica, que eu vou usar para a vida agora. Asfaltaram a cabeça dos camaradinhas na periferia. Pavimentaram. É ideologia. É ideologia. É ideologia. Como a nossa classe, a classe trabalhadora, ela acaba reproduzindo a ideologia das classes dominantes sem perceber. Não sendo só falsa ou verdadeira consciência, não se trata disso. Isso é anular o debate da ideologia. A ideologia ela só pode ser entendida em termos
da situação que ela é colocada, inclusive nas instituições. Por isso eu não vou ser desonesto. Dentro do metrô, teve disputa, e ainda tem, da qual a nossa classe está perdendo, né? E do qual a gente também tem que disputar, sobretudo nesse momento, para pegar o gancho do neoliberalismo, né? Em que a ideia dominante é justamente a ideia de que tudo tem que servir à possibilidade de lucro. As empresas privadas, elas são mais eficientes do que as empresas públicas. Os direitos, eles são um problema para o funcionamento da economia. Esse é o debate dominante do que a gente chama de ideias neoliberais, né? Para além só da privatização do Estado, porque normalmente quando se fala de ideias neoliberais, só pega esse gancho da privatização do Estado. Sim, da né? privatização. Mas é uma ideia, vamos dizer assim, tem por trás dessa ideia de neoliberal, que são essas ideias de que o mercado é o principal meio de realização do homem, uma ideia do que é o ser humano, de como se estabelecem as relações entre os indivíduos, de qual é o principal modelo econômico, de como a política deve servir e assim por diante.